tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada tirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês veem que na primeira leitura, tirada do profeta Amós, Deus ele diz assim: buscai o bem e não o mal. E ele também fala que nós devemos viver uma vida honesta. A mesma coisa o Salmo, né? É o Salmo 49. Fiquemos com o refrão: a todos os que procedem retamente, tá vendo? Todos aqueles que procedem retamente, que fazem o bem, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A salvação de Deus vai acontecer na nossa vida se nós procedermos corretamente. O Evangelho ele vai nos iluminar para nós entendermos isso. Nós, cristãos católicos, lembrem-se que lá no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, Jesus disse que nós devemos ser luz no mundo, nesse mundo de trevas, nesse mundo desonesto, nós temos que ser luz. E nesse mundo onde se perdeu o sabor de Deus, ele usa o sal para dizer que nós devemos ser esse sal que dá sabor a esse mundo, porque o mundo ficou insosso de Deus, não quer saber de Deus. Então vamos ao Evangelho de hoje. Interessante, né? Jesus ele entrou numa região de pagão. Aqui dá o nome dos Gerazenos, um território de pagãos. O diabo estava lá, ele tinha possuído 2 pessoas. O diabo já admite que ele está diante do Filho de Deus e diz: o que é que você veio fazer aqui, antes do tempo? O que é que você veio fazer? E depois eles pedem, né, nos joga lá no porco, então, já que você vai nos expulsar, manda-nos nos porcos. Eles possuem os porcos vão e eles acabam morrendo, né, lá nas águas, no precipício, melhor dizendo, e isso está mais detalhado no Evangelho de São Marcos.
Aqueles homens que tomavam conta dos porcos vão lá na cidade e dizem o que aconteceu. Olha, um tal de Jesus veio aqui, aqueles 2 homens que estavam possuídos pelo demônio, eles estão livres agora, e olha, os porcos todos morreram. Aí o pessoal, e aqui diz que toda a cidade foi lá, né, e disse assim para Jesus: sai daqui. Dá para entender isso? Jesus expulsa o demônio, o povo vem e diz agora para Jesus: nós não queremos você aqui não, vai embora. O que é que está por trás de tudo isso? Então vamos entender melhor. A questão aqui são os porcos. Vou abrir um parêntese. Aqui eu não estou falando da questão de comer carne de porco, porque aqui essa não é a questão no evangelho de hoje. Porque no livro de Levítico fala, né, que os judeus não podiam comer carne de porco, está lá, Levítico 11, 17. Mas Jesus depois ele resolveu essa situação dizendo que não tem problema agora comer nenhuma carne de animal. Está lá em Marcos capítulo 7, versículo 6. Ele estava, aquela questão, né, do que entra é que torna o homem impuro. E Jesus disse não, é o que sai. E ali Jesus diz, olha, a questão de comida está resolvida. Também nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, 9 a 16. Então não vou entrar em questão de comida, porque eu gosto de carne de porco, eu como também, não tem problema. Quem não gosta, problema de vocês. Isso aqui não é o mais importante. Mas vamos ao porco. O porco, na lei judaica, ele tinha uma simbologia. A simbologia do porco era a seguinte: o porco ele elimina um odor bastante forte. Quem já foi no chiqueiro sabe como é que é. Ele gosta da imundície. O porco, ele come de tudo. Por isso que na visão do judeu, o porco era tido como um animal impuro. Imagina, Deus que é puro, santo, vamos dizer assim, limpo, belo, e tem um animal que é totalmente o inverso. Então vamos dizer assim, é bom não comer isso aqui, né? Porque isso aqui simboliza as trevas, simboliza a maldade, simboliza a sujeira. Então, não vamos comer isso, porque Deus é puro e Deus é santo. Jesus chega num território pagão e no território pagão eles não seguiam esse tipo de lei. Só que o porco era fonte de muita renda entre eles. Eles criavam os porcos, vendiam os porcos entre eles. E quem era dono e quem criava porco ganhava muito dinheiro. Vejam só, Jesus agora chega desse território e mata todos os porcos. É óbvio que Jesus se tornou uma ameaça financeira para eles. Então, se tornando uma ameaça financeira, então o que é que ele diz? Olha, sai daqui, você só está dando prejuízo para nós. Sai daqui, Jesus, nós não queremos saber de você não. Por isso que eles não aceitaram Jesus. Em vez de terem levado em conta o demônio que saiu daqueles homens, não, eles ficaram na questão aqui financeira. Jesus deu um prejuízo muito grande ali. Essa é a questão que está por trás nessa passagem do Evangelho. Porque é assim. Quem vive uma vida desonesta, quem usa o dinheiro sujo, vamos lembrar agora o chiqueiro, vamos lembrar agora
do demônio. Quem usa esse dinheiro. Quando Jesus chega, ele tem que tomar uma decisão. Ou ele larga tudo para ficar com Jesus, ou ele expulsa Jesus da vida dele para ele continuar com a situação financeira dele boa, com o dinheiro sujo. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E ainda mais quando o dinheiro é desonesto. Por isso que eu comecei a homilia dizendo que Deus está pedindo que nós façamos o bem e que nós sejamos honestos. E aqueles que procedem retamente vai ver a salvação que vem de Deus. Vai se salvar. Pronto, agora eu armei o circo. Agora vamos para a prática. Dá uma olhada no mundo de hoje. Quanto dinheiro adquirido na imundície desse mundo por parte de pessoas que estão enriquecendo com o dinheiro imundo, com o dinheiro sujo, não é com o dinheiro honesto, é o impuro. Quando Jesus chega diante dessas pessoas, elas têm que tomar uma decisão. Ou ela para ficar com Deus, e quem tem Deus tem tudo, ou ela vai abandonar Deus para ficar com o dinheiro sujo e desonesto. Ela tem que tomar uma decisão. Um pagão tem que tomar essa decisão. E um cristão muito mais. O cristão não pode adquirir o dinheiro desonesto. Tem que ser na honestidade. Eu vou dar um exemplo. Imagine um católico dono de uma rede de motel. Não dá. Todo o dinheiro que ele está adquirindo, e ele está rico, porque eu acho que é difícil encontrar, talvez, eu não sei desse mundo como é que é, mas eu acredito que tem uma rede de motel hoje, não é pobre, não. Um dinheiro sujo, da promiscuidade, um dinheiro que divide casamentos, que destrói famílias. Um católico, ele tem que decidir. Se Jesus chegar e chega diante dele, ele vai ter que optar. Ou ele larga, ou ele fica com Jesus. Aí vamos levando, mais para frente, o dinheiro da propina, o dinheiro do roubo, o dinheiro da corrupção. Isso é inadmissível para um seguidor de Jesus Cristo. Ou ele perde tudo e fica com nosso Senhor, ou ele vai dizer: sai da minha vida, Jesus, porque essa é a minha segurança. E eu vou ficar com isso aqui. Imagine essas pessoas que escrevem livros que vão contra os ensinamentos divinos e que se tornam best-seller. Milhões e milhões de cópias vendidas e o cara está enriquecido. Se você é católico, esse dinheiro é sujo. Porque um católico
não pode escrever coisas que vão contra os ensinamentos divinos. E aí vamos colocar as novelas. Vamos colocar os filmes. Aí vamos colocar as músicas. Porque vocês veem que hoje nós estamos tão vazios que as músicas, elas deveriam ser uma poesia e que trouxesse por trás dessa poesia um grande ensinamento. Hoje você coloca 3 frases e faz maior sucesso. E essas 3 frases, ela vai contra o ensinamento de nosso Senhor. Vai contra os ensinamentos divinos. E ela faz o maior sucesso no mundo todo. Incentivando a promiscuidade, incentivando a divisão das famílias, que vão contra os valores. E essas músicas são cantadas até pelos católicos, até de missa diária, e dançando, e curtindo. São os porcos. Isso é porcaria. É preciso decidir. Ou abandona tudo e fica com Deus, ou dissipa Deus e fica. Aí eu vou dizer mais, vou falar com mais força ainda. Ou fica e vai para o inferno um dia, porque vai ter que prestar conta a Deus de tantos atos feitos de forma desonesta. E vai ser condenado ao inferno pelo mal feito. Ou abandona tudo para se ter a felicidade eterna que é o céu. Que situação, né? Ou decide por Deus ou decide pelo dinheiro. Ou vive na honestidade. E se for preciso viver na honestidade, mas na pobreza, do que viver na desonestidade e na riqueza. Então vamos olhar agora, né, a questão de Brasil, quem está lá em cima, vamos olhar quem está mais embaixo. Olhe para a tua vida, olhe o trabalho que você faz. Mas é o meu emprego, eu sei. E aí? Mas é preciso decidir. Ou expulsa Deus, porque Deus não vai estar nesse lugar. Ou vai ficar com Deus. Como tinha um programa antigo, né, na televisão que dizia assim: você decide. Então agora eu termino a homilia dizendo assim: você decide. Eu decido. O que você decidir, fique em paz. Fique em paz. Mas assuma também as consequências que virão no futuro, não é nesse mundo. É no dia que tu fores e eu diante de Deus para prestar contas dos nossos atos. Você está pronto para prestar contas? Então você decide. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.